Fala pessoal, bem-vindos ao último vídeo do ano. Esse ano aqui está terminando e eu quero desejar para você um ótimo ano novo e que você tenha força nesse ano que está começando para correr atrás de todos os seus sonhos para tornar ele realidade. Dessa vez nós vamos fazer um vídeo especial. Esse vídeo aqui sai uma vez por ano, nós fizemos no finalzinho do ano passado também, e se trata de uma retrospectiva do Diolinux, de todas as coisas boas e de maior destaque, às vezes nem tão boas assim, né, mas as de maior destaque que aconteceram ao longo desse ano. Esse ano foi um ano muito importante para o Diolinux, eu acho que foi um ano de afirmação do blog do Diolinux, do canal também no cenário de notícias sobre tecnologia em geral, especialmente Linux, claro, né? Mas a gente tenta dar esse enfoque mais geral à tecnologia no nicho brasileiro de blogs que falam desse assunto. Nesse ano nós atingimos a marca de 3.000 artigos, matérias publicadas no blog. O blog é relativamente recente, né? Então essa é uma marca importante. Nós também atingimos a marca de mais de 22 milhões de acessos no blog. O canal também está chegando a quase 3 bilhões de acessos e passou aí essa semana dos 40 mil inscritos, o que é um marco que a gente não esperava atingir tão cedo. Ainda mais levando em consideração o tipo de assunto que nós falamos. Então fica aqui o meu sincero muito obrigado a você mesmo que está assistindo agora. Se não fosse por você, nós não tínhamos atingido as nossas metas para esse ano, não tínhamos ultrapassado as metas que a gente tinha pensado. Você é o responsável pelo nosso sucesso e juntos nós conseguimos construir de repente uma sociedade aí um pouco mais ciente, com um pouco mais de conhecimento sobre a cultura tecnológica, open source, de software livre, de Linux em geral. Então você é responsável pelo nosso sucesso e nós somos uma equipe aqui trabalhando em prol desse conhecimento mútuo. Muito obrigado por tudo nesse ano. E agora nós vamos juntos revisitar os principais posts, os principais artigos, as principais matérias do blog Diolinux do ano de 2015, baseado em vocês mesmos. Eu peguei aqui e tentei separar mais ou menos 2 matérias por mês. Cada mês recebeu um destaque de 2 matérias baseado no conteúdo que vocês acessaram. Então as matérias mais acessadas de cada mês vão aparecer aqui. Os links para todas que vocês quiserem ler vão estar aqui na descrição também. Você pode conferir aí, vai estar separadinho, mês a mês, bem fácil de você encontrar. Então essa lista aqui de certa forma foi construída por você, que acessou lá o post, compartilhou, fez com que ele chegasse até outras pessoas. Você é o responsável por essa lista aqui que nós vemos agora. E inclusive falando em listas, você vai perceber que esse foi o ano das listas no blog Diolinux. Tem várias aí que ficaram entre as mais acessadas. Vamos conferir agora então, começando obviamente pelo mês de janeiro. Os escolhidos do mês de janeiro foram 2 postagens, 2 matérias que ficaram muito populares. Uma delas falava sobre as distribuições Linux que iriam se destacar nesse ano. E curiosamente foram distribuições que realmente se destacaram. Não tanto talvez quanto a gente acharia que fosse se destacar, mas se destacaram. Tem o Elementary ali, tem o Solus que lançou recentemente inclusive uma versão. Então eram algumas apostas. Eu não sei o que você esperava lá em janeiro para que viesse a acontecer nesse ano. Em janeiro ainda a gente não tinha o Ubuntu 15.04, a gente não tinha o Ubuntu 15.10, que são distribuições que muitas pessoas usam. Então era uma época de meio que façam suas apostas aí e vamos ver quais os sistemas que vão se destacar nesse ano. Alguns realmente se destacaram, outros não. A outra notícia de janeiro se refere a Cyanogen, que estava pretendendo criar uma versão independente do Android com aplicativos que não dependessem do conjunto de aplicativos da Google ali. Dessa forma eles criariam um Android que não é dependente da Google Play, por exemplo, e de outros serviços, que poderia ser implementado até por outras empresas. Especulou-se na época até que a Microsoft estaria interessada em adotar o Cyanogen para algumas versões dos Lumias. Até agora nada se confirmou, apesar de que a Microsoft lançou alguns smartphones realmente Android com a interface do Windows Phone, ainda sobre a marca Nokia. Mas, né, é uma coisa que vem se desenvolvendo e pode ser uma coisa boa até para dar mais opções para as pessoas.
No mês de fevereiro nós temos o destaque para o lançamento do primeiro Ubuntu Phone no mercado. Esse sim foi um grande marco, inclusive tem vídeo de um unboxing aqui na descrição, tem também um vídeo mostrando o sistema operacional, tem vídeo aqui do canal falando sobre o assunto. Foi definitivamente um marco, foi quando um sistema operacional Linux popular no desktop passou a ser usado no smartphone também. Depois levou toda essa questão de convergência à mente das pessoas, o pessoal começou a imaginar como seria o Ubuntu Touch ou a versão Unity 8 no desktop também, que é uma coisa que está prometida aí para 2016, tem muita gente ansiosa esperando por isso. O outro post que fez sucesso no mês de fevereiro é um que se chama Presos à Liberdade, que é uma frase até um pouco estranha aí, mas reflete um pouco do meu pensamento, pelo menos baseado em algumas conversas que eu tive com outras pessoas da comunidade open source, software livre e tal, sobre a questão de ser livre utilizando Linux ou não, o que te prende, o que não te prende. É um post bem filosófico, até eu diria, que faz você refletir, raciocinar em cima e depois você tira suas próprias conclusões. Você vai encontrar ele aqui na descrição, se você achar interessante aí dar uma lida. Eu recomendo até, se você não leu, esse foi um dos mais acessados do mês de fevereiro. No mês de março veio a bomba para os gamers no mundo Linux, pois Valve se juntou com uma pá de outras empresas aí, incluindo o Canonical, Microsoft, Red Hat, Nvidia, AMD, até a EA entrou lá, né, que o pessoal da EA é meio chato, né, mas beleza, para desenvolver a API Vulkan, que o pessoal está esperando até hoje também, porque é uma coisa muito promissora, ou pelo menos que promete muito, e é uma concorrente direta ao DirectX 12 da Microsoft. Diferente do DirectX 12, que seria utilizado pelas plataformas da Microsoft exclusivamente, o Vulkan seria uma API multiplataforma que permitiria o mesmo desempenho no Android, do Linux no desktop, nas Steam Machines, poderia ser usado no próprio Windows, no macOS. Então seria uma única solução para todas as plataformas, é algo que está também aí meio que engatilhado para o próximo ano. Vamos ver o que acontece. Esse foi um dos destaques de março, foi um dos artigos mais acessados do blog. Em março nós também tivemos um artigo no blog que na verdade era um complemento aqui para um vídeo do canal, onde eu mostrava, ou melhor, questionava se é possível ou não viver sem o Windows e macOS para o uso do dia a dia. É um vídeo muito interessante, teve bastante repercussão. Se você ainda não assistiu, você vai encontrar o link aqui na descrição. Então, na minha opinião é possível, né? Até foi isso que eu falei lá. No vídeo foi questionado algumas coisas sobre a utilização de programas, o que é padrão, por que as pessoas usam determinado programa e não outro. É um vídeo realmente interessante, tá recomendado que você assista. Ainda no mês de março nós temos a nossa primeira lista aqui que aparece na lista de melhores do ano. Eu abri uma exceção aqui, em vez de colocar duas matérias, no mês de março eu coloquei 3, porque foram 3 destaques, aí eles ficaram meio equilibrados. Foi o post 5 sinais que você deve experimentar o Linux. É uma matéria bem curiosa, onde eu coloco algumas coisas que nós normalmente sentimos antes de tentar iniciar no sistema Linux. Ou, por exemplo, aquela vontade de descobrir algo novo que se tem, ou a impaciência com travamentos em um outro sistema operacional. São sinais de que talvez você deva experimentar o Linux para ver como é que é, se você ainda não conhece. A matéria completa você encontra aqui na descrição também. Abril foi um mês de lançamentos, nós tivemos o lançamento do Debian Jessie, nós também tivemos o lançamento do Ubuntu 15.04 e por consequência nós tivemos um post também no blog de Linux que ensinava você alguns truques, algumas coisas para fazer depois de instalar essa última versão do Ubuntu até então, que permitia que você deixasse o sistema redondinho. Você encontra as informações sobre essas matérias também aqui na descrição. Maio também foi um mês de listas, nós tivemos o post de 7 coisas que todo usuário Linux já fez. Você pode conferir aqui na descrição, são algumas coisinhas que toda pessoa que começou no Linux já fez, ou às vezes são alguns reflexos que usar Linux acaba causando, como por exemplo tentar abrir o terminal no Windows, quando está usando o Windows apertando Ctrl Alt T, ou tentar deixar o sistema com a aparência do macOS, também é uma coisa extremamente comum. Tem várias outras coisas que foram colocadas naquele post aí de 7 coisas que todo usuário Linux já fez. Você vai encontrar aqui na descrição a matéria completa. O outro post também é muito curioso e é uma lista, são 5 coisas que fazem você desistir do Linux. Nesse post foi abordado um pouco das coisas
que não são tão boas assim, né? O que podem fazer com que algumas pessoas desistam do sistema operacional. Tem uma questão técnica lá, tem uma questão filosófica, tem uma crítica a certos membros da comunidade aí também. É um artigo, não chega a ser polêmico, mas ele é um artigo de alerta, assim, que pode mostrar alguns caminhos interessantes que devem ser levados em consideração para melhorar os sistemas operacionais. Você vai encontrar também aqui na descrição. Junho foi um mês que teve alguns artigos polêmicos. Eu separei 3 aqui porque eles ficaram em igualdade aí de destaque. O primeiro é mais uma questão funcional, filosófica e até mesmo pessoal, onde foi debatido o que seria do Linux sem o fundador Linus Torvalds. O que aconteceria depois que o Linus Torvalds não pudesse mais ficar à frente do projeto por fins de idade mesmo, se ele quisesse deixar, ou se, né, vamos bater na madeira aqui, se ele viesse a falecer. E é um artigo reflexivo muito interessante. Um dos artigos que mais gerou polêmica, que foi feito no blog de Linux nesse mês, foram 3 coisas que o Linux faz que o Windows não faz, que é aquela velha rixazinha que as pessoas tanto gostam de ter, né? Eu acho engraçado pra caramba. E pra fechar, junho com chave de ouro e também aquele arzinho de desconfiança, um outro post que fez muito sucesso é 5 motivos que fazem o Linux ser ruim. Ruim entre aspas, né? É um post parecido com o do mês passado, mas que aborda outras questões, então acho que talvez você se interesse também. Em julho nós tivemos 2 posts de muito destaque. O principal deles é um dos que teve mais acesso de todos os tempos no blog de Linux até, que é uma lista, bem grande inclusive, de programas que são alternativas a programas famosos e conhecidos no mundo Windows Mac para Linux. Então se você está migrando agora, talvez seja interessante você dar uma olhada nessa lista aí. São programas para todos os tipos de finalidade. Vai mostrar lá para você que se você quer, por exemplo, usar o Google Chrome, vai ter na mesma plataforma. Se você quiser usar o Outlook, por exemplo, aquele gerenciador de e-mails, quais são as alternativas que existem para Linux e assim por diante. É um post que vale a pena você conferir. No mês de julho nós também tivemos um case de sucesso. É sempre bom mostrar os momentos em que o software livre fez diferença, e esse case de sucesso partiu do Banco do Brasil, que mostrou para as pessoas o quanto eles haviam economizado trocando software proprietário e aquela questão de ficar pagando licenças e tal por software livre. Eles falaram que chegaram a economizar 50 milhões em licenças, o que, né, é um número absurdamente alto para você pagar simplesmente para poder usar algum software. Então você vai poder conferir esse case de sucesso, teve vários durante o ano, aí tem mais alguns na nossa lista, daqui a pouco você vai ver, mas esse do Banco do Brasil foi um dos que chamou a atenção. Em agosto, o que se predominou no blog de Linux foi o Windows 10, não podia dar outra, até no finalzinho de julho, ali início de agosto, a Microsoft lançou o sistema. E bom, nós tivemos uma matéria que mostrava, teve um problema, ainda tem, né, na verdade. E a gente fez um vídeo aqui sobre a questão de privacidade no Windows 10, a preocupação das pessoas e tal. E um dos posts mais acessados desse ano foi inclusive um post que mostrava para onde o Windows 10 enviava os seus dados, os dados coletados no seu computador. Foi um laudo feito pelo pessoal do Ars Technica com a ajuda de um outro site. E ele mostrava para alguns servidores que a Microsoft enviava os dados. Inclusive tinha alguns lá que eram claramente da NSA. É um artigo interessante de se ver também, gerou um pouco de polêmica. Você encontra ele aqui na descrição juntamente com os outros. O outro foi meio que curioso porque foi aquela cutucada na hora certa, assim, que a Canonical colocou um post lá no Ubuntu Insights, que é o blog oficial, digamos assim, onde eles explicam as novidades, mostram o que tem de novo no mundo Ubuntu, sugerindo que essa seria a melhor época para você migrar do Windows para o Ubuntu, no caso, ou para o Linux de maneira geral, mas lá na questão, por ser o blog da Canonical, era para falar do Ubuntu, por toda essa questão de privacidade, quais as vantagens que você tinha do Ubuntu em comparação com o Windows 10 e etc. Também foi um post que chamou bastante atenção, foi um post que vocês acessaram muito nesse mês. Setembro veio e foi uma amostra de que aquele negócio de amigos, negócios à parte, é uma coisa verdadeira. Se no mês anterior a Canonical estava sugerindo que essa era a melhor época para você migrar para o Ubuntu, no mês seguinte, em setembro, a Microsoft e a Canonical fecham uma parceria
para a utilização do Ubuntu na plataforma Azure da empresa, que depois acabou adaptando outros sistemas operacionais e etc. E não esqueçam, velho, esse aqui não chega a entrar, mas esse foi o ano que a Microsoft lançou uma distribuição Linux. Não podemos esquecer desse detalhe, né? O outro post que fez sucesso nesse mês foi uma análise com 5 motivos para explicar por que o Ubuntu se tornou a distribuição Linux mais popular do mundo. É um artigo bem interessante que aborda vários conceitos mercadológicos e até mesmo de filosofia de trabalho. Pode ser interessante se você está querendo descobrir qual é o segredo por trás ali do Ubuntu e por que ele é tão falado, por que faz tanto sucesso. De repente você encontra a resposta nesse artigo específico. Outubro já chegou meio recheado de polêmicas. Um dos posts mais comentados do ano foi o da saída da Sarah Sharp do desenvolvimento do kernel Linux por conta de piadas sexistas, segundo ela, né? Nessa época onde a gente defende muito essa questão de igualdade de gênero, esse tipo de coisa assim, foi uma cascata de comentários à torta e à direito, de gente defendendo a decisão dela, de gente acusando ela e tal. Foi também um mês onde a gente falou sobre o desenvolvimento do kernel, que o Linus Torvalds era um pouco ácido com as pessoas, não para questão de controle de qualidade, etc. Enfim, foi uma conversa densa e complicada. Se você quiser ficar por dentro, caso não tenha acessado naquela época, você encontra aqui na descrição como os demais. Um outro post que fez muito sucesso, também uma lista, né, como eu disse, o ano das listas, foi uma lista que a gente fez com 30 grandes empresas que utilizam Linux, para mostrar para as pessoas em quantos lugares diferentes o Linux está, porque muita gente fala mal, diz que não gosta, diz até que é inútil, sem saber, sem se dar por conta da quantidade de asneira que está falando, literalmente, né? Se não fosse o Linux, muito da tecnologia atual não seria como ela é, ou talvez nem existisse, né, por conta dos problemas financeiros que isso geraria. Então é uma maneira interessante de você ver o quão importante o Linux é para a funcionalidade da internet, das aplicações, dos servidores de todos os tipos. Se você hoje passa horas aí no YouTube ou no Facebook, é por conta dos servidores Linux que estão lá. Enfim, Linux está em muitos lugares e definitivamente não é inútil, muito pelo contrário. Esse post foi uma tentativa de mostrar um pouco disso. Em novembro nós tivemos um outro case de sucesso que vale a pena comentar. O Ministério Público do Estado do Paraná, aqui no Brasil, adotou o LibreOffice como suíte de escritório padrão para a repartição deles lá. E houve vários depoimentos, explicações do porquê que eles optaram por isso, o processo de migração. E realmente é um exemplo a ser seguido, então precisa ser divulgado. Foi comentado, foi muito acessado, as pessoas gostaram da iniciativa. Muitas disseram que esperavam ver isso em outros estados também. E é o que a gente espera, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Pelo menos em repartições públicas. Eu acredito que não se deve gastar o dinheiro público em licença de software que vai parar na mão de uma empresa privada, quando existe uma alternativa viável ao alcance, que é o caso do LibreOffice, claramente. Outra notícia que chamou a atenção é que coisas que vêm da Rússia normalmente chamam a atenção, né? Os russos estavam querendo banir o Windows 10 do país pela questão de espionagem, justamente o que a gente estava falando ali antes do Windows 10 mandar a sua informação lá para, né? Os russos não gostaram muito da ideia e pediram que a Microsoft modificasse o sistema operacional para poder ser vendido lá no país, ou que simplesmente eles iam proibir a venda por lá. Dezembro, último mês do ano, tem duas notícias, três na verdade, mas uma eu coloquei de propósito aqui para falar, apesar de que teve já bastante acesso de qualquer forma. Não chega a ser um motivo de orgulho, né? Mas vocês já vão entender. Bom, nesse mês de dezembro nós tivemos o Magazine Luiza entrando em destaque por criar vídeo tutoriais em seu canal no YouTube, ensinando a usar o Ubuntu, né? Apesar de, como eu comentei na matéria quando eu escrevi ela lá, eles não terem usado a aparência real do sistema, colocado algumas coisas diferentes, é importante ver esse tipo de iniciativa de marketing e apoiar também. Claramente é para apoiar as vendas dos computadores com o Ubuntu que eles têm lá, mas qualquer tipo de iniciativa de marketing, de propaganda, eu acho válida. Então foi uma coisa diferente de se ver, vocês gostaram bastante, muita gente compartilhou. A outra também que deu muito o que falar, tá dando até hoje eu acho, é do Ubuntu ter mais de 1 bilhão de usuários.
afirmado lá pelo Dustin Kirkland, que ele fez uma estimativa média geral de usuários diretos e indiretos, que seriam pessoas que se beneficiam de alguma forma do que o Ubuntu fornece, desde servidores, para drones, para internet das coisas, para smartphones, para desktops, serviços que rodam a partir do Ubuntu, etc. Foi com certeza uma jogada de marketing, né, para mostrar o quão o Ubuntu está onipresente em lugares diferentes, mas dá para ter uma ideia da grandiosidade, da quantidade de pessoas que são beneficiadas pelo sistema operacional. Não só o Ubuntu, né? Nesse caso foi falado do Ubuntu, mas do Linux em geral. Quantas pessoas tiram benefício do Linux existir por trás dos servidores para qualquer serviço que você acesse na internet. E bom, apesar de realmente ter tido muitos acessos e ele ia entrar como destaque de qualquer forma nesse ano, a última coisa que eu gostaria de comentar, e até não é uma coisa nada alegre, foi o falecimento do Ian Murdoch, que é o criador da distribuição Debian. Falta até um pouco de palavras o que dizer, porque sabe quando você tem a sensação de que você não é que conhecia, mas é como se fosse um parente que você nunca viu pessoalmente, sei lá. É um cara realmente importante. Ele criou o Debian. A partir do Debian foram criados N projetos, o próprio Ubuntu, que eu venho utilizando há vários anos, e todas as derivações a partir do Debian, uma das distribuições mais importantes já criadas juntamente aí com Slackware, com OpenSUSE e Red Hat e tal, foram os pontapés iniciais aí pro Linux a mercado, o Debian usado em servidores e etc. O Debian que é usado pela NASA na estação espacial. E também foi uma morte estranha, com um pouco de mistério envolvido e tal, que eu não vou comentar, não vou especular porque realmente não foi dito nada, mas tinha algumas mensagens estranhas dele no Twitter. Parece que ele tinha discutido com a polícia, enfim, realmente não vou especular nada, só vou lamentar o falecimento de um cara tão importante e jovem ainda. Ele tinha só 42 anos. Descanse em paz aí, Ian, e muito obrigado por tudo que você realizou em vida. São poucas as pessoas que podem deixar de existir com um legado como o seu. Parabéns. Se eu conseguir um dia deixar uma fração do que você conseguiu deixar para as pessoas, eu acho que eu vou me dar por satisfeito. Então, descanse em paz, Ian Murdoch. 2015 foi um ano conturbado, teve seus altos, teve seus baixos. A parte dos altos a gente pode atribuir ao dólar, que não parou de subir um segundo sequer, né? Atingiu lá seus R$4 e tanto. Finalzinho do ano foi um pouco triste para o pessoal que gosta do Linux, aí, com o falecimento do Ian Murdoch. Para os roqueiros também, com a morte do Lemmy Kilmister, do Motorhead, né? Também uma banda que eu curtia de ouvir. Lamentei o falecimento dele, também uma lenda viva da música. Bom, de certa forma, que bom que está acabando, mas não foi só um ano ruim, foi um ano que foi produtivo. Nesses momentos de crise que a gente consegue usar a criatividade para tentar sair dela, justamente, né? Criar algo novo, diferenciado, mudar as coisas. Bom, inclusive, vamos tentar mudar um pouco o astral, né? Que ficou meio triste no final aqui. Se você quiser participar da brincadeira, pode ser um exercício interessante. Vamos brincar de mãe Diná aqui. Você usa os comentários aqui logo abaixo do vídeo para dizer o que você acha que vai acontecer no mundo Linux, no mundo da tecnologia em geral, sei lá, no ano de 2016. E aí no final do ano, lá em 2016, quando eu for fazer a retrospectiva de 2016, eu vou pegar esses comentários e vamos ver se alguém acertou as coisas que aconteceram durante o ano, ou se os desejos que vocês tinham que acontecessem em 2016 realmente aconteceram. Se você quiser participar, deixe seus desejos para 2016 aí para o mundo da tecnologia aqui nos comentários. É difícil dizer o que esperar de um ano que nem começou direito ainda.
mas que já está gerando muita expectativa, especialmente para os fãs aí de tecnologia. Tem várias coisas prometidas para esse ano, tem vários filmes de heróis para quem gosta aí do cinema também, filmes de jogos e tal. Então é um ano nerd no cinema, literalmente. E realmente é difícil dizer o que pode acontecer. Eu nunca fui bom de adivinho nesse tipo de coisa assim. Mas eu só posso esperar que seja um ano recheado de novidades, torcer para que essas novidades sejam boas, trabalhar para que essas novidades sejam boas também sempre vai ajudar. E acima de tudo eu gostaria agora de tentar falar com você que está assistindo agora de uma maneira pessoal. Quando eu gravo aqui algum vídeo e falo com a câmera, eu sei que várias pessoas vão assistir aí, mas você às vezes assiste aí no seu quarto, na sua sala, no seu celular, assiste, sei lá, enquanto tá andando de ônibus. Dessa vez eu quero falar com você especificamente, você mesmo aí que tá vendo o vídeo agora. Como eu disse no vídeo de Natal, eu costumo ficar um pouco reflexivo, até meio chato eu diria no final de ano. Acho que é normal, mas eu não poderia deixar passar a oportunidade de agradecer diretamente a você mesmo, você que está assistindo agora, por toda a companhia que você fez aqui para o canal durante todo o ano de 2015. Se você chegou depois, chegou no meio do ano, chegou recentemente, seja muito bem-vindo e obrigado por ter acompanhado o canal desde então. É graças a você que eu consegui realizar qualquer sonho relacionado ao Geolinux nesse ano. E a única maneira que eu posso te agradecer, que eu posso fazer com que o meu obrigado seja um pouco mais visível para você, é tentar melhorar cada vez mais esse canal, trazer mais conteúdo, melhorar a edição, sempre tentar estudar um pouco mais, mudar as coisas, enfim, sabe? Melhorar, evoluir, como sempre. E eu desejo para você um ótimo final de ano. Modere aí nas festas para não acordar jogado no sofá, babando a fronha e tudo, sei lá, né? Meio complicado esse negócio. Mas divirta-se, passe o Réveillon aí com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Faça de conta que esse ano que vira, na verdade é só um dia para o outro, né? Friamente pensando. Mas faça de conta que é uma oportunidade de recomeçar, de apagar as coisas que você não gosta e começar a fazer de novo, de construir os seus sonhos um a um. E tem um problema aqui no Brasil que a galera sempre diz que o ano começa só depois do carnaval. Faça com que o ano comece já no dia 1º. Se você quiser tirar folga no dia 1º, faça com que ele comece no dia 2. Porque os seus sonhos não vão esperar. Quanto mais você demorar para correr atrás deles, se você quiser começar o ano depois do carnaval, você vai estar só adiando a realização das coisas que você quer. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Dessa vez é a última vez no ano que eu digo até o próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!